Hoje nós vamos trabalhar com funções sintáticas para compreendermos os próximos conteúdos, que são os conteúdos de crase, concordância, regência, crase, concordância, enfim, nós temos que ter alguns conhecimentos acerca de funções para darmos sequência. Mas tudo que nós falarmos estará relacionado a verbos. Lembram que quando eu introduzi verbos, eu indiquei que a partir de agora tudo era verbo? Pois é, tudo é verbo. Pontuação vai ser com base na percepção de verbos também, regência, crase, enfim. Bom, recapitulando tudo que nós vimos até agora, quantas classes gramaticais são as mais importantes para o processo de comunicação? 2. Quais são elas? O verbo e o substantivo. O verbo, porque ele passa para nós uma informação que é chamada de predicado. O meu predicado, ele pode dar uma ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural ou posse, assim como pode transmitir uma ideia de estado. Se o meu predicado, que é simplesmente a minha informação e é introduzido aqui pelo verbo, se o meu predicado for um estado, o meu verbo é chamado de verbo de ligação e o predicado é identificado como um predicado nominal. Isso aqui nós sabemos, não sabemos? Nós sabemos. Eu tenho ação, acontecimento, fenômeno natural ou posse sendo um predicado verbal. E os verbos do predicado verbal, eles são classificados como transitivos ou intransitivos. Beleza. O meu substantivo, ele é justamente uma coisa e pode ser chamado de nome. Existem aqui classes gramaticais que só se relacionam com o substantivo. Quais são essas classes? O adjetivo, porque ele dá uma característica exata. Eu tenho o numeral porque ele me dá uma quantidade exata. Você só tem como contar, como quantificar uma coisa. Você não tem, portanto, um numeral relacionado com um verbo. Você tem numerais que estão ali se relacionando com um substantivo para quantificar. Às vezes nós temos numerais substantivos, que são numerais que ocupam a posição de um substantivo, tá? Eu tenho um artigo que vai determinar ou generalizar e tem os pronomes. O que é um pronome mesmo? Pro significa para, nome significa substantivo. Então, o pronome é aquilo que está para o substantivo. De quais formas? Ou ele está A de acompanhar ou S de substituir. Essas classes gramaticais, elas são chamadas de modificadores nominais. Por qual motivo? Quando eu incluo no meu processo de comunicação um modificador nominal, eu acabo modificando o substantivo. Se eu digo que a menina bonita chegou, é diferente de dizer a menina feia chegou. Eu tenho aí uma modificação. E é por isso que eles são chamados de modificadores nominais. Modificar é completar? Não. Modificar é o quê? Adicionar, alterar, agregar, mas não modificar. Compreender esse processo de modificador é também compreender um processo para funções sintáticas, porque algumas posições são posições de modificadores e não de complementos, tá? Qual é a única classe gramatical que pode completar o sentido de outra classe gramatical? Qual é a única classe gramatical que pode completar o sentido de outra classe gramatical? O substantivo. A única classe gramatical que poderá ser reconhecida como um complemento, seja um complemento do nome ou um complemento do verbo, é justamente o substantivo. Também é um conceito extremamente importante para nós compreendermos funções sintáticas, tá? Eu tenho aqui o verbo, que é a nossa informação, e é chamado de predicado, e este verbo também tem aqui uma estrutura que vai servir de modificador, que é justamente o advérbio. Olha, advérbio e adjetivo tem esse ad aqui que significa soma. Somar é completar? Não, somar é adicionar, é alterar, é agregar, mas não completar. Então, um adjetivo e um advérbio, eles não completam o sentido. Eles modificam, alteram, agregam valor. Eu tenho o advérbio, esse verbo aqui se relaciona com o verbo. Mas o advérbio, ele não está conectando-se somente com o verbo, não. Ele pode se conectar com o verbo, com um adjetivo ou com outro advérbio. Por qual motivo?
Porque quando ele é colocado no processo de comunicação, ele modifica a própria informação. E a informação, quando é uma informação que marca para mim um estado, meu verbo vai ser um verbo de ligação, mas eu tenho um estado. Se eu modifico o estado, eu estou modificando a informação. Rose, não entendi muito bem. Quando eu digo que eu estou cansada e quando eu digo que eu não estou cansada, eu tenho a mesma informação? É a mesma informação? Não. Eu modifiquei a informação por causa desse não. Esse não se relacionou com o verbo estar ou com o adjetivo cansada? Com o adjetivo cansada. Então, eu tenho que analisar justamente essa referência. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não posso? Ok. Bom, conjunções e preposições não são elementos com os quais eu trabalho agora. Eu só trabalho com conjunções e preposições depois que eu tenho uma noção muito legal, muito interessante, aprofundada, no caso, de funções sintáticas. Vejam só. 3 são as nomenclaturas que eu preciso identificar para dar sequência ao processo de funções. Eu tenho ali semântica, morfologia e sintaxe. O que é semântica? Sentido. O que é morfologia? É o estudo da forma. Eu tenho morfo, que é justamente forma, e logia, que é estudo. Mas não esqueçam do seguinte: morfologia é a forma mais o estudo, sem desconsiderar as características do contexto. Eu tenho, portanto, morfologia, que é o estudo da forma, mas considerando o contexto. Sem contexto eu posso avaliar? Não. Sem contexto eu tenho somente uma palavra isolada que não comunica. E compreender gramática é compreender o processo de comunicação. Sintaxe. O que é sintaxe mesmo? Sinônimo de sintaxe? Relação. Para eu analisar o processo sintático, eu tenho que analisar quais são as relações que estão sendo estabelecidas no contexto. E é por isso que a cada relação você consegue identificar justamente qual é a função e qual é a classe gramatical que poderá ali estar naquela função, tá? Por exemplo, qual é a classe gramatical que pode ser chamada de complemento verbal ou complemento nominal? Porque a única classe gramatical que pode completar sentido é o substantivo. Então, a questão de classe gramatical relacionada aí à função sintática, tá? Vamos lá. Vejamos aqui. Eu tenho que analisar duas estruturações para pensarmos em funções sintáticas. A primeira estrutura é uma estrutura de período simples. A outra é uma estrutura de período composto. Qual é a diferença entre um período simples e um período composto? O que é período? Período, gente, é quando eu começo uma estrutura com letra maiúscula, olha, por exemplo, um O, e finalizo essa estrutura com um ponto. Mas, sobretudo, eu tenho que ter sentido completo. Sem sentido completo, eu não tenho período. Se eu digo, por exemplo, o bom homem, eu tenho sentido completo? Eu tenho informação completa? Não, eu não tenho informação completa. E o que é o período? Quando eu começo com letra maiúscula, termino com ponto, mas tem que ter sentido completo. O bom homem saiu. Eu tenho informação? Tenho informação completa, não é? Então, por isso que eu posso chamar essa estrutura de período. Olha, as estruturas que estão ali relacionadas a um período simples, elas vão poder exercer uma função essencial, uma função integrante ou uma função acessória. Em um período composto, eu tenho duas orações, eu tenho dois períodos. Perdão, eu tenho um período com duas informações. Como é que eu identifico a informação? Como é que eu identifico a oração? Qual é a classe gramatical que passa para mim uma informação? Então, cada informação é uma oração que tem um verbo. Ok, eu tenho que visualizar o verbo. Este verbo estará explícito ou implícito, mas eu tenho que conseguir perceber o verbo naquela construção. Quando há num período, e o que é período mesmo? Começa com letra maiúscula, termina com ponto e, sobretudo, tem sentido completo. Se dentro de um período eu conseguir visualizar duas ou mais informações, é porque esse período é um período composto. Nós vamos aqui ter que perceber, portanto, uma relação entre as orações, entre as informações. Essa relação ela pode ser classificada como coordenação ou como
subordinação. A coordenação, uma estrutura não completa a outra. Na coordenação, as estruturas são independentes, sintaticamente. Na subordinação, uma estrutura vai ser dependente da outra ou as duas serão dependentes. Na relação de subordinação, eu tenho estruturas que poderão estar na posição de um substantivo. E pergunta, se uma oração está na posição de um substantivo, significa dizer que ela está completando ou modificando? Completando, porque o substantivo é uma classe gramatical que completa sentido. Se eu digo que elas estão na posição de um adjetivo, elas estão completando ou modificando? Modificando. Se eu digo que elas estão na posição de um advérbio, elas completam ou modificam? Elas modificam. Porque a classe gramatical que poderá completar a outra é justamente o substantivo. É explicativa. Tirem aqui essa conclusiva. Coloquem aqui, ó, e explicativa. Nós vamos analisar justamente a relação agora dos termos dentro de um período simples. Primeiro identificamos essas relações para depois irmos para o período composto, tá? Como eu falei para vocês, uma oração ela pode ter elementos com uma funcionalidade essencial, integrante ou acessória. Vamos compreender um pouquinho o que é esse tipo de relação. Pense aí no corpo humano. Pensem no corpo humano. Quais são os órgãos vitais ao nosso funcionamento? Eu sou a informação. E para eu manter a minha informação, eu tenho órgãos vitais a essa informação. Quais são esses órgãos? O cérebro e o coração. Beleza. Entre cérebro e coração, qual das duas estruturas, qual dos dois órgãos é o mais importante? O cérebro. Porque você tem parada cardíaca, mas você tem parada cerebral? Não. Então, o cérebro ele é mais vital, não é? Pensando nesse aspecto. Reparem só que num processo de comunicação eu também tenho estruturas que são fundamentais à minha comunicação. Sem comunicação, sem informação, eu me comunico? Não. Então, das duas estruturas, qual é a estrutura mais importante? O predicado. Tanto que eu tenho orações sem sujeito, mas eu não tenho orações sem predicado, porque sem a informação eu não me comunico. Eu posso dizer para vocês que faz calor. Eu estou informando algo sobre alguma coisa específica ou eu estou somente informando algo? Eu só estou dando uma informação. É o que nós chamamos de oração sem sujeito. O sujeito, gente, é uma função essencial, ela é chamada de essencial, a função, não porque ele seja fundamental para meu processo comunicacional acontecer, mas porque, dentre as outras funções, ele é o mais importante, ok? Eu estou dando informação sobre o sujeito. Sujeito, o que é sujeito mesmo? Elemento sobre o qual eu informo algo. Eu tenho o sujeito e eu tenho a sua informação, mas entre as duas, essa informação aqui é a mais relevante. Eu tenho funções integrantes. Vamos voltar a conceber a ideia ali do corpo humano. Quais são? Eu tenho ali funções essenciais, no meu coração e no meu cérebro, e eu tenho órgãos que são importantíssimos, porque me completam. Os membros me completam, não me completam? Se eu perder um membro, vai fazer muita falta, é lógico. Mas eu vou ter uma base de informação, não vou? Ok. Minha língua, os olhos, os braços. Eu tenho 2 rins, mas eu posso retirar um, não posso? Eu vou ter uma carência ali de funcionamento, mas eu vou funcionar. Eu tenho aqui, portanto, funções integrantes que a gente pode relacionar aos órgãos. O objeto completa o verbo. Mas é o objeto que dá a informação sobre o verbo? Eu comi lasanha, por exemplo. Quem come, come alguma coisa. Se eu retirar a ideia da lasanha, eu tenho um prejuízo para a minha informação, mas eu não tenho, eu ainda mantenho uma informação básica. Eu tenho aí um complemento da minha informação. Se essas funções são chamadas de integrantes,
Integrante é aquilo que integra, percebem? O que é integrante, não é aquilo que integra? Integrante é aquilo que integra. E integrar significa completar. Se integrar significa completar, qual é a classe gramatical que vai representar essas funções? O substantivo. Com exceção aqui, olha, do predicado, ou do predicativo. O predicativo é uma função que, apesar de ser reconhecida como integrante, poderá ser ocupada tanto pelo substantivo, quanto pelo adjetivo e pelo advérbio de modo. Mas é a única. Todas as outras são funções do substantivo. Então, tem que ser um substantivo ali para representar um desses elementos. Como não podia deixar de ser, eu tenho aqui funções acessórias. Eu encontro órgãos também acessórios, elementos que constituem o meu corpo, que são apenas acessórios. Eles modificam a minha informação. O cabelo, por exemplo. Às vezes, o cabelo te destrói. Te acaba. Quando você vai ao salão, aqui em frente, e dá uma geral, o cabelo te modifica. Eu tenho aí uma informação agregada. As unhas, o cabelo, os cílios, a sobrancelha, são informações que adicionam, elas não completam. Então, nós vamos encontrar palavras também que são aqui, estarão reconhecidas em posições acessórias. São os adjuntos. O que é ad? Soma. E somar é completar? Não, somar é modificar, alterar, agregar, mas não completar. Eu tenho os adjuntos, tanto o adjunto adnominal, que é aquele que se relaciona com o substantivo, quanto o adjunto adverbial, que é aquele que se relaciona com o verbo, com o advérbio ou com um adjetivo. Se eu tenho adjuntos, a função do adjunto é uma função de modificadores nominais e verbais. Deu para entender direitinho? Deu para entender, não é? Beleza. Eu encontro, além dessas funções, a função de vocativo e a função de aposto. O vocativo é um chamado. O aposto é uma informação que não é inerente ao substantivo, mas que adiciona algo ao substantivo. Tá dando para acompanhar direitinho? Vamos aqui detalhar nosso processo. Bom, os tipos de predicado. Nós temos 3 tipos de predicado. Um predicado ali chamado de nominal, um predicado chamado de verbal e um predicado chamado de verbo nominal. Gente, por favor, o que é predicado? Informação. Então, quando vocês... O primeiro passo para analisar qualquer questão de português é você separar a informação da coisa sobre a qual se informa algo. Porque a informação é o meu predicado e a coisa sobre a qual informo algo é o meu sujeito. Quando eu faço essa separação, eu aprendo ali a analisar processo de concordância, processo de regência, processo de identificação de funções sintáticas. Meu predicado nominal. O que é um predicado nominal? É um predicado, uma informação que passa para mim uma ideia de estado. E todo predicado nominal, ele apresenta também um verbo de ligação. Meu verbo vai ser um verbo de ligação somente quando eu tiver na informação um estado. Não, pelo amor de Deus, não decorem a listinha da 7ª série. Verbos de ligação, ser, estar, aparecer, permanecer, continuar. Eu só tenho esses? Não. Andar também pode ser um verbo de ligação. Mas esses que estão na listinha também podem não ser considerados um verbo de ligação. Afinal de contas, se eu digo que a novela está boa, estão no estúdio. Bom, estão aqui e está aqui. Reparem que é o verbo estar. Nos dois momentos, eles são verbos de ligação? Não. Por que eles não são verbos de ligação? Porque eu preciso identificar a minha informação. A primeira informação, quando eu apresento que a novela está boa, eu estou dando um estado da novela, uma característica da novela. Eu só vou encontrar verbos de ligação se o meu predicado for um predicado nominal. Verbos de ligação só acontece com predicado nominal. E boa aqui é o núcleo da minha informação. Quando não é o verbo núcleo da minha informação, e sim um estado, eu chamo esse estado de predicativo. Veja, toda vez, portanto, que eu encontrar um verbo de ligação, eu vou ter que encontrar um predicativo.
Eu tenho um predicado nominal e o núcleo desse predicado nominal é o meu predicativo. Belezinha? Deu para reconhecer direitinho, não é? As atrizes estão no estúdio, eu não estou dando uma característica das atrizes, eu estou dando uma circunstância. Se é uma circunstância, no estúdio não me dá uma ideia de lugar, a circunstância, marcando aí, portanto, uma ideia de lugar, é um advérbio. E o advérbio é um modificador verbal. Os modificadores ocupam uma posição de adjuntos. Esse adjunto, como é um advérbio, esse adjunto é chamado de adjunto adverbial. Se eu tenho um adjunto adverbial, este verbo pode ser chamado de verbo de ligação? Não. Esse verbo é chamado de verbo intransitivo, porque, afinal de contas, ele pede um complemento ou um modificador? Ele pediu um complemento ou um modificador? Modificador. Verbo transitivo pede um complemento. O verbo intransitivo pode ter um modificador. Deu para entender direitinho? Posso seguir, não é? Eu tenho nesta construção um predicado que não tem um estado, portanto, ele é um predicado verbal. E advérbio de modo, só se for advérbio de modo. Por exemplo, se eu digo a novela não está bem, bem é um advérbio de modo, não é? É como a novela está. Só que esse advérbio de modo, ele passa um estado da novela. Então, apesar de ser ali um advérbio, ele é núcleo da minha informação e, por isso, chamado de predicativo. Infelizmente, quando nós começamos a estudar funções sintáticas, nós achamos que todo advérbio só ocupa a função de adjunto adverbial. Mas o advérbio de modo pode ocupar a posição de predicativo. Belezinha? Posso ir, não posso? Na verdade, voltar. O meu predicativo, no meu predicado nominal, perdão, é quando a informação indica um estado e é um estado do sujeito. Porque como ele não tem um verbo transitivo, eu não posso ter um predicado do objeto. O verbo é classificado como um verbo de ligação e o núcleo é chamado de predicativo, já falei isso para vocês. Esse predicativo pode ser função do substantivo, do adjetivo ou do advérbio. Alguns exemplos aqui. Ela está só. Só, qual é a classe gramatical? Advérbio? Só se relacionou com qual palavra? Com o verbo? Ela sozinha. Não pode? Toda vez que esse só puder ser substituído por sozinha ou sozinho, ele vai ser um adjetivo. Ele só é advérbio quando puder ser substituído por somente. Aqui ele é substituível por somente? Não, ele é substituído por sozinha. Minha informação sobre ela é que ela está só. Estar só é um estado, é uma característica. Então, só é o núcleo da minha informação e por isso que eu vou chamar de predicativo. Em a criança estava bem. Estava bem é um estado da criança, não é? Se é um estado da criança, essa informação é informação nominal. É um verbo de ligação que ela possui. E esse bem é um adjetivo? Não. Porque o adjetivo, ele vai poder flexionar. Eu tenho aí, se fosse um adjetivo, eu teria que ter boa e não bem. A criança estava boa. Mas estava boa é a mesma coisa de estava bem? Não, são coisas diferentes. O núcleo dessa informação é o bem, que é um advérbio de modo, mas como é o núcleo da minha informação, eu chamo de predicativo. Não esqueçamos isso. O núcleo do meu predicado nominal pode ser um adjetivo, um advérbio ou um substantivo. Quem é o amor? Muito bem, eu também acho. Olha só, é um amor. Eu tenho um amor aqui que está precedido por um artigo. Gente, qual é a única classe gramatical que pode ser precedida por artigo?
substantivo. Então, amor aqui é um substantivo. E é o núcleo da minha informação. Se é o núcleo da minha informação, este substantivo está na posição de um PT, de um predicativo. Nas três situações, os estados estão se relacionando com termos que são substantivos ou estão se relacionando com termos, aqui no caso do ela, que é um pronome. O que é o pronome? Para o nome. Então, esta relação aqui está para o nome. Eu tenho, portanto, informações nominais. Belezinha? Deu para entender direitinho, né? Vamos pensar aqui um pouco no predicado verbal. Olha, é simples identificar se o predicado é verbal. Basta analisar se eu tenho ação, acontecimento, fenômeno natural, posse ou ideia de necessidade. Se eu encontrar uma dessas referências, significa dizer que o meu predicado é um predicado verbal. Alguns chamam o verbo que está relacionado com o predicado verbal de verbos significativos. Por que significativos? A informação, ela tem relevância no verbo. Então, o verbo ele é significativo para a informação. Por isso, eu chamo de verbo significativo. E vou poder classificá-lo em transitivo, classificá-los, no caso, em transitivo ou intransitivos. Mas isso aqui é novidade para nós? Não. Em um predicado verbal, eu não tenho um estado relacionado nem ao sujeito, nem ao objeto. Eu não tenho um estado. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, e os pés dele esmoreciam. Quem é que esmorecia? Os pés. Esmorecer é uma ação. Então, essa informação é informação de predicado verbal. Na sequência, as alpercatas calavam-se na escuridão. Eu tenho calava-se, que também é uma ação. É um período. Eu começo com letra maiúscula e termino com ponto. E, sobretudo, tem sentido completo. Eu tenho aqui, portanto, duas orações que são orações de predicado verbal. Eu tenho alguma característica sendo relacionada ou aos pés ou às alpercatas? Tenho? Não. Então, esse predicado, ele é exclusivamente um predicado verbal. O predicado verbo nominal é quando eu encontro uma ação, ou um acontecimento, ou um fenômeno natural, não, porque você não vai encontrar um predicativo de nenhum outro elemento. Mas uma ação, um acontecimento, eu tenho o verbo significativo, mas também tenho uma característica. Dois são os tipos de predicado verbo nominal. Eu tenho um predicado verbo nominal com ação e um estado direcionados ao sujeito. Gente, presta atenção nesse ponto, porque algumas bancas estão oferecendo o seguinte. O ônibus partiu. Eles selecionam isso aqui e indicam que lotado é um adjunto adverbial de modo. Verdade? Por que não é verdade? Porque nesta informação, essa informação é uma informação sobre o ônibus, não é? Beleza. Nessa informação eu tenho um partir que é uma ação. E eu tenho um lotado. Se partir é uma ação, eu tenho que identificar se lotado realmente está se relacionando com o verbo ou se ele está se relacionando com o ônibus. Eu posso dizer que o ônibus estava lotado quando partiu. Não posso? Se eu posso separar essa informação em duas, significa dizer que lotado é um estado. Aí dentro, eu não tenho somente uma informação para o ônibus, eu tenho duas informações. O jeito em que ele estava quando partiu e a ação que ele desempenhou naquele momento, com aquela característica. Eu tenho, portanto, uma informação que está no verbo, portanto, ela é verbal, e um estado indicando que eu tenho uma referência nominal. O que a banca pergunta para vocês de vez em quando? Identifique abaixo qual é a frase que apresenta um adjetivo adverbializado. Isso aqui é um adjetivo adverbializado? Vamos analisar o que é isso? Não parece, por isso que muitos erram, não parece que esse lotado está se relacionando com partiu? Muitos erram indicando que é um adjunto adverbial porque pensam nessa relação.
Então, nesse tipo de construção, tem um adjetivo adverbializado. Você tende a pensar que é um adjunto adverbial e não um predicativo do sujeito, ok? Acontece justamente nesse cenário o adjunto adverbial, o adjetivo adverbializado. A segunda ocorrência desse tipo de predicado é justamente quando eu encontro uma ação, cadê você? Uma ação do sujeito, mas um estado do objeto. Eu tenho, nessa aqui, essa aqui é a mais, é o mais complicado de se identificar. Essa situação é a mais complicada de se identificar mesmo. Por qual motivo? Você visualiza um verbo transitivo que pede um objeto e uma característica, um estado para este objeto. Aí, eu posso seguir aqui no slide branco ou volto para cá? Vou seguir, tá? Comprei. Bom, o que eu faço? O que vocês fazem lá na prova? Vocês selecionam a informação, conseguem perceber claramente que comprei é uma informação sobre o eu. Essa informação vocês conseguem perceber que é uma ação. Então, já conseguem identificar que é um predicado verbal. Eis que dentro desse predicado verbal, o verbo comprar é que tipo de verbo? Quem compra, compra uma coisa. Eu tenho um verbo transitivo direto. O que foi comprado? Uvas verdes. Eu tenho aqui o que eu chamo de objeto direto. Mas o objeto direto, ele tem um núcleo, que é justamente a palavra uvas. Eu encontro aqui um objeto direto, o núcleo. Tem muito L. E verdes é justamente uma característica dessas uvas. Eu não vou dar nomes aos bois agora. Essa característica é uma característica exata, portanto, é um adjetivo. Mas chamar de adjetivo é classificação morfológica e não sintática. Eu julguei as uvas verdes, aqui eis a minha informação sobre o eu. Julgar é um verbo de que tipo? Quem julga, julga algo ou alguém. Portanto, é um verbo transitivo direto. O que foi julgado? As uvas. Notem aqui, uvas é o meu núcleo do objeto direto. E eu visualizo verdes também sendo uma característica exata e, por isso, classe gramatical de adjetivo. Aí o CESP pergunta para você se a palavra verdes está ocupando a mesma função ou se pode ser identificada da mesma forma morfossintática. Não é assim, ele tem a mesma classificação morfossintática. Vocês diriam que sim ou que não? Bom, o que eu costumo repetir sempre em relação à identificação de algumas palavras em português? Se elas se comportam de formas diferentes, elas são diferentes. Então, você tem que analisar essa questão, esse tipo de estrutura, todas as outras estruturas, mas esse tipo, sobretudo, pensando no viés semântico. O que é semântica? Pois é, sem semântica a gente não consegue seguir, não. Verdes em relação a essas primeiras uvas são a característica inerente. É a característica inerente ou é uma característica transitória? Inerente ou transitória? Porque as uvas, elas estão verdes ou elas são verdes? Elas são verdes. Então, eu tenho aqui o tipo das uvas. Eu tenho aqui uma característica permanente. Eu tenho uma característica inerente. Aqui embaixo, as uvas de fato são verdes ou elas foram julgadas por mim como verdes? Elas poderiam estar maduras, mas eu estou julgando como uvas verdes. Eu tenho aqui uma característica que não é uma característica inerente, é uma característica ofertada. As duas, sim, as duas não. A de cima não é de estado. Aqui é um estado. Elas poderiam não ser verdes. Então, você tem uma diferença aí em relação à madura.
Leia aí, sem a vírgula, leia. Eu comprei as uvas verdes. Leia com a vírgula. Significa dizer que elas vão deixar de ser verdes. Então, quando eu ponho a vírgula, eu estou indicando que isso aqui é um estado. E a leitura vai fazer toda a diferença nessa estratégia de percepção. Às vezes, todas as bancas, não somente CESP, mas SES Gran Rio também, Carlos Chagas um pouquinho menos e ESAF também costuma cobrar. Vou colocar aqui por cima porque ficou feio. Elas perguntam se eu posso colocar uma vírgula sem comprometer sentido nem correção gramatical. Aí você pensa somente na questão da correção gramatical, porque nós somos condicionados a isso desde pequenos. Nós temos, no entanto, aqui uma colocação de vírgula que vai mudar a minha estratégia argumentativa. Se eu ponho uma vírgula, as uvas elas têm um estado e elas podem, a questão do que a colega apresentou aqui, abre-se um precedente para elas deixarem de ser verdes. Aqui embaixo eu julguei as uvas verdes, eu tenho uma abertura de precedente para que as uvas não sejam julgadas por outra pessoa como uvas verdes. Ok? Beleza? Posso ir, não é? Se eu tenho aqui uma característica ofertada, uma característica transitória, o que eu percebo? Eu percebo que semanticamente elas são diferentes. E vou repetir a nossa frase recorrente. Se elas se comportam de formas diferentes, elas serão diferentes. Este aqui de tipo, quando eu dou um tipo, eu modifico. Porque eu poderia ter uvas vermelhas. Eu não estou aí modificando? Eu estou modificando. Aqui embaixo eu não estou modificando, eu estou conferindo um estado. Eu estou indicando algo transitório. Aqui, portanto, eu tenho algo que agrega. Por isso, é um adjunto adnominal. Todas as vezes que vocês encontrarem uma ideia de tipo, uma ideia de matéria, uma ideia de posse, eu tenho aí se relacionando numa posição inerente ao substantivo, eu vou chamar de adjunto adnominal. Se vocês percebem algo transitório, uma característica ofertada, vocês encontram um predicativo. Belezinha? Este predicativo é sobre o eu. Esse predicativo é sobre as uvas. Então, eu tenho um predicativo relacionado com o objeto. É o que nós chamamos de predicativo do objeto. Deu para compreender direitinho? Eu posso voltar para o slide anterior, não posso?